Hebreus, capítulo 11, do verso 30 ao verso 40. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pedimos, nosso Deus, mais uma vez, que Tu nos ilumines agora no estudo da Tua palavra, que Teu bendito Espírito Santo esclareça as nossas mentes para a compreensão da Tua revelação. Fala ao coração do Teu povo aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegando ao final desse capítulo, perguntamos o que é que nós já vimos sobre ele, para assim podermos fazer a sua conclusão. Esse capítulo é conhecido como o capítulo sobre a fé. Não é que os demais capítulos da carta não falem a respeito da fé em Deus, mas é aqui no capítulo 11 que o nosso autor se concentrou sobre a fé. A fé é um tema importante nessa carta. Ela foi escrita exatamente para encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé e não retrocederem, não desistirem de crer em Deus e no seu Filho Jesus, diante das pressões, perseguições e provações que eles estavam passando. Ele começa o capítulo dando uma definição de fé, versos de 1 a 3. A fé é a convicção de coisas futuras, é a certeza de fatos que nós não vemos. E ele começa então a dar exemplos tirados do Antigo Testamento de pessoas que viveram dessa maneira. Ele exemplifica o que é a fé através de personagens do Antigo Testamento, que ele cita e narra alguns episódios que mostram como eles creram em Deus. Ele começa com os primeiros crentes, aqueles que viveram antes do dilúvio. Ele fala da fé de Abel, de Enoque, de Noé, versos de 4 a 7, aqui nesse capítulo. Em seguida, ele fala de Abraão, chamado pai da fé, e como Abraão, pela fé, obedeceu a Deus e recebeu as promessas e viveu por elas, apesar de que morreu sem ver o cumprimento de todas elas, aí do verso 8 a 19. Em seguida, ele narra a fé dos patriarcas Isaque e Jacó e o filho José, um dos filhos do patriarca Jacó, como exemplos de pessoas que creram até a morte, que na hora de morrer, eles manifestaram aquela fé inabalável nas promessas de Deus. Isso vai do verso 20 até o verso 22. E, por último, nós vimos como ele toma a vida de Moisés como exemplo daquela fé nas promessas de Deus, que vence o temor humano, que enfrenta os reis e abre os mares. Versos 23 a 29. E agora o nosso autor termina a lista dos heróis da fé com exemplos de homens e mulheres que viveram em Israel, na terra prometida, desde o tempo de Josué até o último profeta, versos 30 a 40, que são os versos que nós acabamos de ler. Vocês notam que aqui ele pulou um período considerável de tempo.
ele vai do Êxodo até a entrada na Terra Prometida e deixou de mencionar aqueles 40 anos no deserto que Israel passou. Por quê? Porque não foram anos, porque ali vai ser difícil achar um exemplo de fé. Ali foram anos de incredulidade, de rebelião, de coração duro, de revolta do povo, de questionamento, de murmuração. Então ele pula do Êxodo, deixa aqueles 40 anos no deserto de lado, e o próximo exemplo já é Josué. De Moisés ele pula para Josué, sem falar naquele período de 40 anos em que Moisés liderou o povo no deserto. O alvo dele é mostrar que todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento tinham uma coisa em comum conosco e com eles, os seus leitores, que era a confiança em Deus e nas suas promessas, no Altíssimo, no Todo-Poderoso, e que essa é a característica do povo de Deus em todas as épocas, a confiança inabalável e firme nas promessas de Deus. É dessa maneira que ele quer encorajar os seus leitores a permanecerem firmes nessa fé na pessoa de Jesus. Vamos então ver o que ele nos diz a respeito dos últimos dessa lista. Aqui ele cita 7 personagens por nome, que são Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. E ele cita muitos outros, sem ser pelo nome. Pessoas não conhecidas, mas heróis da fé da mesma maneira. Vamos começar então aqui no verso 30, com a menção da destruição das muralhas de Jericó. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Todos nós conhecemos o episódio de como a cidade de Jericó era a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus, era uma cidade fechada, murada, fortemente armada. Deus então manda que Josué cerque a cidade durante 7 dias. O povo devia marchar em silêncio durante 7 dias ao redor da cidade. E no último dia deveria gritar com força e as trombetas tocariam e os muros, as muralhas ruiriam. Deus derrubaria as muralhas e o povo entraria e conquistaria a cidade. Durante 7 dias eles fizeram exatamente o que Deus havia mandado, num exemplo de fé, num exemplo de confiança em Deus, diante daquela muralha, diante daqueles homens armados, diante da impossibilidade de derrubarem aquela parede. Ainda assim eles obedeceram a Deus durante 7 dias, eles rodearam a cidade no exemplo de fé, como sendo a confiança, a certeza de fatos que não vêm. Pela fé, eles viram as muralhas derrubadas, os muros caídos, por isso a rodearam durante 7 dias. No verso 31 temos o exemplo de Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. É uma história também conhecida, que lá em Jericó, essa mulher, que era uma prostituta, ela recebeu os primeiros espias e os acolheu e os protegeu de serem presos e mortos pela guarda da cidade. Com isso, ela demonstrou fé no Deus dos espias. Demonstrou confiança naquele Deus que foi anunciado a ela por aqueles 2 israelitas. E quando a cidade foi destruída, ela foi salva e ela não foi destruída juntamente com os israelitas. É mais um exemplo de fé que o nosso autor tira do Antigo Testamento. No verso 32, ele percebe que ele não vai ter tempo. É igual a nós aqui em cima, quando a gente começa a pregar, fala, de repente a gente olha para o relógio e diz, não vai dar tempo de terminar. É o que ele faz aqui no verso 32. Ele diz, olha, vai me faltar o tempo para falar. Eu queria falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, dos profetas. Ele tinha uma lista enorme ainda de heróis da fé para mencionar, mas ele diz, eu não terei tempo para falar desses homens. Eu não vou ter tempo. Então o que ele faz? Ele resume as atitudes que essas pessoas tiveram. Em vez de ir agora chamando um por um, como ele vinha fazendo, e dizendo o que cada um deles fez pela fé, ele agora simplesmente diz o que é que eles fizeram, sem mencionar os nomes. E a lista começa aí a partir do verso 33. O que é que essas pessoas fizeram pela fé? O que é que elas realizaram mediante a confiança em Deus? Ele começa dizendo, em primeiro lugar, as vitórias que estas pessoas obtiveram
mediante a fé nas promessas de Deus. Vai aí do verso 33 até 35. Pela fé, essas pessoas realizaram grandes conquistas. Ele diz, essas pessoas subjugaram reinos. E a gente pode pensar aqui, por exemplo, em Josué, que pela fé conquistou os reinos de Canaã. Podemos pensar aqui nos juízes que vieram depois de Josué, que levaram o povo de Deus a subjugar reinos inimigos e a conquistar a terra. Mais adiante, os reis de Israel, que também subjugaram outros reinos pela fé e confiança em Deus. Em seguida, ele diz que pela fé praticaram a justiça. E talvez ele esteja pensando aqui nos juízes crentes, como, por exemplo, o profeta Samuel, que pela fé estabeleceu a justiça no reino de Israel, julgou com retidão, fez o que era certo, protegeu o inocente, condenou o culpado, isso pela fé. Em seguida ele diz, obtiveram promessas, como os próprios israelitas, que entraram na terra prometida e ali obtiveram o cumprimento das promessas que Deus havia feito com relação à terra, isso ao final do tempo de Josué. Ele diz, pela fé fecharam a boca de leões. A primeira pessoa que nos vem à mente é Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e pela fé em Deus, ele fechou a boca dos leões. Deus mandou os anjos. Mas lembrem que Davi também matou um leão e um urso, quando era pastor de ovelhas, e o próprio Sansão encontrou uma vez um leão e rasgou o leão no meio. Então, pela fé, eles fecharam a boca de leões, se tornaram fortes, venceram o inimigo. Ele diz ainda, pela fé, extinguiram a violência do fogo. E o primeiro exemplo do Antigo Testamento que a gente lembra é de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles amigos de Daniel que foram jogados na fornalha ardente e não se queimaram, não foram destruídos porque eles confiaram no Deus de Israel. Deus lhes deu a vitória. Ele continua, escaparam ao fio da espada. Lembramos de como Davi escapou várias vezes das tentativas de Saul de matá-lo. Lembramos de Elias, que escapou das tentativas da rainha perversa Jezabel de matá-lo. Da fraqueza tiraram forças, continua ele. Nós podemos lembrar que Sansão, fraco pelo seu próprio pecado, cego, amarrado nas colunas do templo do deus Dagom, lá no fundo da sua fraqueza ele clama a Deus e diz, Deus, mais uma vez me dá força e graça para que eu me vingue dos meus inimigos. Lá na fraqueza, pela fé em Deus, ele tira força e destrói todos os seus inimigos. Pensamos num Davizinho enfrentando um Golias gigantesco. Da fraqueza ele tira força. As pedrinhas que ele usa, uma delas vira um míssil, um petardo, um foguete, não é? Destruidor na testa do gigante que vai para o chão. Pela fé, da fraqueza, eles tiraram força. Ele continua, fizeram-se poderosos em guerra, como os reis de Israel. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros, como Ezequias, Josafá, Uzias, e há tantos outros exemplos de reis poderosos que, pela fé em Deus, expulsaram e afugentaram os inimigos do povo de Deus. E ele termina essa lista de bênçãos e vitórias citando mulheres que, pela fé, receberam pela ressurreição os seus mortos. É claro que o nosso autor está pensando em dois casos do Antigo Testamento. Primeiro, a viúva de Sarepta, que acolheu Elias, cujo filho morreu e Elias ressuscitou, e mais adiante a sunamita, que recebeu o profeta Eliseu, tinha um quartinho para ele, e cujo filho também ficou doente e morreu, e Eliseu também ressuscitou. Mulheres de fé que confiaram em Deus e viram seus filhos voltarem da morte pelo poder de Deus. Pela fé, estas pessoas foram vitoriosas, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leão, apagaram o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, afugentaram os inimigos, receberam os mortos pela ressurreição. Mas aí, gente, de repente uma coisa surpreendente acontece. O nosso autor muda a ênfase e começa a falar de pessoas que tiveram fé e que não tiveram nada disso. Nada disso. Aí mesmo, no verso 35, ele começa a mudar, ele diz assim, alguns foram torturados pela fé, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Nós não sabemos exatamente a quem ele se refere no Antigo Testamento,
embora tenha uma referência no livro de Macabeus de um escriba temente a Deus que foi torturado, mas não negou a Deus, porque ele tinha esperança da ressurreição. Não sabemos a quem ele se refere, mas ele fala de gente, pessoas do povo de Deus no Antigo Testamento, que pensando na ressurreição dos mortos, eles não negaram a sua fé, foram torturados. E ele continua, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisão. Estou lendo aqui o verso 36. E aqui lembramos do profeta Miqueias, que foi esbofeteado pelo falso profeta Zedequias, que bateu na boca do homem de Deus. Pensamos aqui no profeta Jeremias, que foi surrado, chicoteado e preso durante um longo tempo por um rei ímpio e impiedoso. De outra vez, Jeremias foi preso e jogado num poço, onde ele ficou de lama até o pescoço, para não dizer outra coisa que tinha no poço. Ele diz que foram apedrejados, continuando aí, estou aí no verso 37, foram apedrejados pela fé. Ele está continuando a relação. Não é? Pela fé, eles foram apedrejados. Aqui nós pensamos em Nabote, que tinha aquela vinha, que era herança dos seus pais, e que a rainha Jezabel queria de toda maneira que ele vendesse. Ele não vendeu porque ele tinha esperança de que Deus haveria de cumprir as suas promessas da terra. Mas aí então a rainha manda apedrejá-lo. Pensamos em Zacarias, o sacerdote, filho de Joiada, homem temente a Deus, que foi apedrejado pelos judeus incrédulos lá no templo. Ele continua ainda no verso 37 dizendo, foram provados e cerrados pelo meio. Nós não sabemos de ninguém no Antigo Testamento que foi cerrado pelo meio, mas há uma tradição rabínica muito antiga que diz que o profeta Isaías, ele foi morto, estava vivo, foi cerrado com um serrote, e a morte dele foi dessa maneira. É a isso aqui que o autor se refere, a morte do profeta Isaías, cerrado pelo meio. Pela fé foram mortos ao fio da espada. Aqui lembramos dos profetas do Senhor, que foram mais de não sei quantos profetas do Senhor que foram mortos pela rainha Jezabel, mortos ao fio da espada, a ponto de Elias dizer, Senhor, mataram os teus profetas, Jezabel matou todos pela espada, e só eu fiquei, e ainda procuram tirar minha vida. Ele continua dizendo aí, final do verso 37, entrando pelo verso 28, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ele pode se referir a várias dessas personagens que eu citei, mas é claro, a pessoa que vem à mente aqui, em primeiro lugar, é Elias, não é? Porque Elias é quem se vestia de ovelhas, de peles de ovelhas e de cabras. Elias é que foi maltratado, fugiu, ficou isolado, solitário no monte, não tinha o que comer, não tinha o que beber, até que Deus, tinha o que beber, aliás, tinha um córrego, não tinha o que comer, Deus manda as aves para alimentá-lo, a rainha deseja matá-lo, ele se escondia pelas cavernas, e o nosso autor acrescenta, homens, início do verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Aos olhos do mundo, todos estes eram perdedores, eram derrotados, maltrapilhos, errantes, perderam, foram mortos, torturados, algemados, presos, cerrados ao meio, mortos pela espada. Mas eles fizeram tudo isso pela fé. Eles estão na galeria das pessoas que tiveram fé, que creram em Deus, que confiavam em Deus. Terminando esse capítulo extraordinário, o nosso autor faz então uma comparação entre esses homens de fé do Antigo Testamento e nós, os crentes da Nova Aliança. Pensando, primeiramente, é claro, naqueles a quem a carta foi escrita. Ele diz aí nos versos 39 a 40, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Apesar deles terem tido esta fé tão extraordinária que nos deixa com vergonha, que nós não chegamos nem perto dessas pessoas, ficamos com vergonha quando vemos o que é a fé de verdade. Todavia, o nosso autor diz aqui, apesar de todo o bom testemunho que eles obtiveram de Deus,
eles não obtiveram a concretização da promessa. O que é que ele se refere? O que é que ele quer dizer com isso? Alguns deles obtiveram promessas, como diz aí o verso 33. Pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Eles obtiveram promessas, mas não obtiveram a promessa. O que era a promessa? Era a chegada do reino messiânico, era a chegada do Filho de Deus, a chegada de Jesus, o Salvador. Apesar de terem tanta fé, apesar de confiarem tanto em Deus, Deus não lhes deu o privilégio que deu a vocês e deu a mim, de vivermos depois do cumprimento da promessa. E vivermos depois do cumprimento da promessa. Num certo sentido, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque eles viviam naquela fase, naquele período da promessa, em sombras, em figuras, em símbolos. E nós hoje podemos olhar para trás e podemos ver o cumprimento da promessa. Hoje vemos com muito mais clareza do que Abraão, Isaque, Jacó, José, Daniel, todos estes que foram mencionados aqui. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que a deles. Talvez seja isso que o nosso autor esteja querendo dizer aos seus leitores. Não voltem atrás. Fiquem firmes. Vocês têm o privilégio de estar vivendo na época do cumprimento da promessa. Num certo sentido, vocês estão numa posição muito melhor do que os crentes do Antigo Testamento. Não retrocedam. Fiquem firmes. Vocês têm muito mais luz, muito mais conhecimento, muito mais esclarecimento a respeito das coisas de Deus do que os crentes do Antigo Testamento, que apesar de terem obtido um bom testemunho, todavia não obtiveram a concretização da promessa. Não é porque a fé deles era defeituosa, é porque eles viveram antes do tempo do cumprimento da promessa. Porque Deus, verso 40, Deus tinha um outro plano. O que Deus queria é que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa não é uma passagem exatamente fácil de interpretar, mas eu entendo que ela quer dizer o seguinte: a perfeição vem com Jesus. A perfeição aqui é a consumação do plano de Deus. E uma vez que Cristo veio, e nós vivemos depois de Cristo, nós desfrutamos dos benefícios da vinda do Salvador. E agora, Deus tem um povo só, a obra dele está completa e realizada, faltando apenas a vinda do Senhor Jesus. Deus tem um povo só, de tal maneira que quando o Senhor Jesus vier em glória, eles, sem nós, não foram aperfeiçoados, porque a promessa não se cumpriu, mas agora que Cristo veio, não vai ter diferença no reino de Deus. Nós vamos entrar na glória, ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora, no tempo e no espaço, nós estamos numa posição de superioridade, que vivemos depois. Mas na vinda de Cristo, eles serão aperfeiçoados juntamente conosco. E juntos entraremos no reino celestial, porque Deus tem somente um povo. Deus tem somente um povo. O alvo dessa declaração extraordinária aqui é dizer aos leitores da carta, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo pressionados a abandonar a fé: vocês pertencem a um povo muito antigo. Vocês fazem parte de um povo que começa com Abel. Um povo que está unido a nós agora, porque a promessa se cumpriu. Aquilo que eles esperavam se cumpriu. E agora, por conta disso, porque nós fazemos o povo da nova aliança, o povo de Deus está completo e agora eles estão aperfeiçoados conosco. E juntos nós gozaremos das bênçãos do reino messiânico. Porque era isso o plano de Deus, um povo que se completa. Aqui nós podemos tirar, que se completa com a vinda do Senhor Jesus. E aqui nós podemos tirar muitas lições preciosas. Por exemplo, embora haja uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, mas Deus sempre teve um povo que foi salvo sempre da mesma maneira, pela fé. Eles pela fé no Messias que haveria de vir, nós pela fé no Messias que já veio. Eles viveram pela fé na promessa e nós vivemos pela fé no cumprimento da promessa, na promessa cumprida. Gente, eu quero terminar perguntando
Quais as lições que nós podemos tirar para nós ao final desse capítulo? Eu destaquei aqui 5 ou 6 pontos que eu queria mostrar para vocês. Agora é uma aplicação do capítulo todo. Primeira coisa que eu noto aqui, e que eu acho que é de extremo conforto para nós, é que essa lista de heróis da fé, ela traz gente que não era perfeita. Prestaram atenção? Noé embriagou-se. Abraão mentiu sobre a mulher dele. Sara riu incrédula quando foi dito que ela teria um filho. Jacó, enganador. Moisés, incrédulo, bateu na rocha quando era para falar. Raabe foi uma prostituta. Sansão era um mulherengo. Davi foi adúltero. Todo esse pessoal está na lista dos heróis da fé. Eles não eram perfeitos. Eles não eram sem defeitos. Ser uma pessoa de fé não significa não ter defeitos, não significa perfeição aqui nesse mundo. A fé em Deus, às vezes ela decai, às vezes ela entra numa crise, às vezes ela vacila e nós vacilamos. Todavia a fé verdadeira, ela não se extingue. Note que estas pessoas, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, elas permaneceram firmes. Se você olhar a vida dela como um todo, é uma vida de fé. Houve momentos de vacilação em que Abraão mentiu, Moisés foi incrédulo, Davi pecou. Mas o geral da vida destas pessoas é caracterizada pela fé em Deus, pela confiança em Deus. Isso é um conforto para você que diz assim, eu sou tão imperfeito. Como é que eu posso crer? Como é que eu posso me relacionar com esse Deus? A resposta é, olha a lista dos heróis da fé. Você vai se sentir bem à vontade na companhia deles. Não é? Eu me sinto à vontade na companhia deles, porque eu sei que eles são como eu e eu como eles. Somos pecadores, falhos, imperfeitos. A fé, mesmo que ela vacile, todavia, sendo a fé verdadeira, ela nunca se apaga. Ela nunca se extingue. Ela renasce, ela nos levanta. Ela nos leva a pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer os nossos erros e caminhar, tentar caminhar no caminho da santidade, ainda que às vezes a gente falhe. Segunda coisa que eu notei aqui no capítulo 11 é que boa parte desses heróis da fé mencionados aqui, eles são desconhecidos. É bem verdade que há uns 20 e poucos que são mencionados por nome. Aliás, nem isso. Mas de repente ele diz assim, falta tempo para falar dos profetas e naquela relação de coisas, a gente percebe que ele está se referindo a gente que nós não temos nem ideia de quem é que ele está falando. Isso quer dizer que o fato de que você é uma pessoa de fé não quer dizer que você necessariamente será conhecido. Há muitos heróis da fé anônimos na história do povo de Deus. Alguns Deus destacou e sublinhou o nome. Mas há milhares e milhões de pessoas na história da humanidade, em todos os lugares onde a palavra de Deus chegou, dos quais você nunca vai ouvir falar e eles nunca ouvirão de você. Fazemos parte de um povo tão numeroso. E eu estou dizendo isso para que você se sinta bem acolhido no meio desse povo. Você não precisa ser famoso, não precisa ser conhecido. Deus no meio do seu povo tem aqueles que ele destaca e tem aqueles cujo nome nunca vão aparecer nas páginas da Bíblia, como o meu, por exemplo, não é o seu. Mas ainda assim, temos a mesma fé desse pessoal, que aqui é citado. Terceira coisa que eu queria destacar aqui do capítulo todo, é que a fé que estas pessoas tiveram não era um salto no escuro, não era uma força assim que eles fizeram para acreditar em alguma coisa que eles sabiam que era mentira ou que era falsa. Não era algo psicológico, mas era uma confiança firme em Deus e nas suas promessas. Ainda que essas promessas falassem de coisas futuras e coisas invisíveis. Eles confiaram em Deus e na palavra de Deus. Que Deus haveria de cumprir tudo o que Ele disse. Que Deus haveria de fazer tudo o que havia dito. E se você me pergunta, onde é que eles encontraram as promessas de Deus? Deus outrora falou de muitas maneiras e de muitas formas aos nossos pais pelos profetas, visões, sonhos e revelações. Mas essas visões, sonhos e revelações, elas foram sendo escritas, foram sendo registradas
naquilo que hoje nós conhecemos como a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Então, nesse sentido, nós estamos até numa posição melhor, porque eles não tinham uma revelação completa. Nós temos. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, onde toda a revelação de Deus para nós está escriturada de maneira infalível. E é aqui que nós baseamos a nossa fé. Não é nas nossas emoções, não é nas nossas experiências, não é o que os outros dizem, mas na palavra do Deus que não pode mentir. É aqui que a fé se ancora. É aqui que ela tem sua base e o seu fundamento. A quarta lição que eu queria tirar desse capítulo, e aqui eu quero chamar a sua atenção para isso, eu acho que esse ponto aqui é um dos mais relevantes, é que a fé nem sempre nos livra de tribulações, problemas, angústias e adversidades aqui nesse mundo. Vocês perceberam uma espécie de contradição? No verso 34 ele diz assim, pela fé escaparam do fio da espada. E no verso 37, pela fé morreram pela espada. Então, a fé pode livrar você da espada ou pode levar você para a espada. Ele diz aqui, pela fé, fecharam a boca de leões e apagaram o fogo, diz no verso 33. Aí chega no 37 e diz, pela fé foram torturados, apedrejados e cerrados no meio. Não acredite naqueles que, mentindo, dizem a você que se você tiver fé, você nunca vai ter problema nesse mundo. Que se você tiver fé, você vai ter vitória sempre. Que pela fé você vai conquistar os inimigos, conquistar o que é seu, receber de volta o que é seu. Não acredite nisso, porque esse capítulo está provando claramente que às vezes pela fé você escapa do fio da espada, mas às vezes pela fé você vai morrer pela espada. Você pode tapar a boca de um leão, mas Deus pode lhe colocar na boca do leão. Lembra daquele episódio dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei chamou e disse, se vocês não negarem o Deus de vocês, eu vou jogar vocês dentro da fornalha acesa. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? O que é que eles disseram? Se Deus quiser, Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha do mesmo jeito. Naquela hora Deus quis salvá-los, mas não salvou João Batista de morrer decapitado pelo rei Herodes. Então não acredite em falsos profetas, em cuja Bíblia não tem Hebreus 11. Quando eles dizem para você que se você tiver fé em Deus, fizer sacrifícios, você sempre será vitorioso, você vai dar tudo bem para você, você vai ter prosperidade, as portas vão se abrir, você vai conquistar o que é seu. Abra Hebreus 11 e peça para ele explicar como é que pela fé nós conquistamos reinos, mas pela fé nós andamos errantes pelos montes sem ter onde morar. Cabe-nos confiar em Deus, mas o destino que Deus vai nos dar, o caminho que Ele vai conduzir a nossa vida, a Ele pertence. E tem horas que apraz a Deus abençoar os seus filhos que creem, com bênçãos, vitórias, conquista de reino e de promessas. Mas às vezes apraz a Deus tomar aqueles que creem nele e expô-los ao mundo, como opróbrio, vergonha, miséria, sofrimento e dor. Você deveria seguir a Deus e amar a Deus e crer em Deus, não pelo que Deus pode lhe dar aqui nesse mundo, mas por aquilo que Ele é. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos. A quinta lição que eu tiro desse texto é que a fé, sendo verdadeira, ela sempre vai conduzir a atitudes, a ações, a decisões práticas. Perceberam isso? Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, cicrano fez isso. Nessa lista nós temos o exemplo de pessoas que pela fé obedeceram a Deus, tomaram decisões, arriscaram sua vida, suportaram sofrimento, renunciaram riquezas, enfrentaram os poderosos.
A fé verdadeira se traduz em atitude, em obras, em comportamento, mudança de vida. Não é uma coisa só daqui, não. Essa fé mencionada aqui no capítulo 11, que é a fé salvadora, ela não é uma fé intelectualizada, não é um conhecimento teórico de Deus, mas uma experiência real com esse Deus, de tal maneira que você o vê pela fé e vê o futuro no presente. Você tem convicção dos fatos que não se veem e você tem esperança certa daquilo que Deus prometeu que haveria de acontecer. Isso lhe faz corajoso, isso lhe faz confiante, disposto a fazer o que é certo e tomar as decisões necessárias. A última coisa que eu queria destacar aqui é que nós aprendemos desse capítulo que Deus tem apenas um povo e cuja marca é a fé nele e nas suas promessas e na promessa da vinda do Messias. A nossa fé é muito antiga, irmãos. Ela vem desde Abel, que é o primeiro a ser mencionado. É uma fé que vem sendo transmitida de geração em geração, passando de pai para filho, de evangelistas para descrentes. É uma fé que vem sendo anunciada ao mundo há milhares de anos, não é uma coisa nova, recente. É uma fé que jamais será apagada do mundo, pelos ímpios, pelos demônios, pela ação dos poderosos, mas ela vai permanecer até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que lição extraordinária para aqueles cristãos a quem essa carta foi dirigida, que estavam pensando em voltar atrás, pensando em abandonar a Jesus. E a pergunta é essa: para onde vocês irão? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Termino com essa aplicação. Como eu disse, talvez aqui hoje à noite haja algumas pessoas que se acham imperfeitas, estão conscientes das suas falhas e dos seus pecados e acham que não podem ter um relacionamento com esse Deus. De fato, não podem mesmo. Os pecados nos afastam de Deus, mas a fé consiste exatamente nisso, em reconhecer a misericórdia de Deus em prover um Salvador, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados, para que eu possa entrar pelo véu que Ele rasgou, até a presença do próprio Deus e me relacionar com Ele. A nossa fé tem altos e baixos. Por isso, se você aqui nessa noite se sente assim, fraco, confuso, passando um momento de conflito interior, eu quero lhe dizer, bem-vindo à lista de Hebreus 11. Porque não eram pessoas perfeitas. Eram pessoas que tiveram dúvidas, crises, caíram. O que as caracteriza é a confiança no perdão de Deus, na bondade de Deus e na graça de Deus. Por isso, levante-se nessa noite, venha, creia em Deus e no seu Filho Jesus, abrace essas promessas. Talvez nessa noite haja pessoas aqui que dizem, professam acreditar em Deus e no seu Filho Jesus. Todavia não há nenhuma atitude na vida destas pessoas que de fato comprove a veracidade dessa fé. Queria que você nessa noite fizesse um levantamento honesto e sincero da sua vida. A fé verdadeira leva a atitude e compromisso, como nós vimos aqui. Será que, o que poderia dizer sobre a sua vida? Pela fé, Augustus, 3 pontinhos. Fez o quê pela fé? Preencha aí. Troca Augustus pelo teu nome. Põe assim, pela fé, eu, 3 pontinhos. Fez o quê pela fé? Porque se você não puder completar os 3 pontinhos, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na sua vida, porque a fé verdadeira leva você a fazer alguma coisa. A tomar uma atitude, tomar uma posição. Talvez aqui nessa noite haja pessoas que estejam sofrendo doença, dificuldade financeira, qualquer outro tipo de aflição e dificuldade nesse mundo, coisas que são comuns à nossa raça decaída. E talvez você fique perguntando, onde está Deus? Cadê o meu Deus? Onde está o Deus das promessas? Alto lá. Entre as promessas de Deus está de que Ele ia deixar você sofrer para você aprender. Por que você só quer as promessas boas, não é? Tem as que falam também da santidade. Deus prometeu que iria te santificar, não prometeu? Não é uma promessa?
E você acha que a santificação vem como? Só ouvindo sermões bonitos, gostosos de ouvir? Só lendo livros ou lá na internet escutando sermões no YouTube ou sei lá o quê? Não. A melhor maneira que Deus tem para santificar a gente é na escola da vida. Aflições e sofrimentos, contrariedades como estes aqui passaram. Nenhum destes teve uma vida fácil. Você não foi nem cerrado no meio ainda e está reclamando? Então, o fato de que você está passando por sofrimento não quer dizer, primeiro, que Deus não existe, segundo, que sua palavra não é verdadeira, e terceiro, que Ele não ama você. Queria que você nessa noite pensasse nisso. E por último, todos nós gostaríamos de ter mais fé, não é verdade? De confiar mais em Deus, chegar ao menos perto destes heróis que são aqui incluídos. A única maneira que nós temos para aumentar a fé é conhecer Deus, porque na hora que você se concentra na fé, ela vai embora. Porque para você ter fé, você precisa conhecer mais a Deus. E quanto mais você o conhece, mais você confia nele. Então não concentre na fé, mas concentre em Deus. Olha para Cristo, olha para a cruz, olha para o Salvador, para a sua ressurreição. Para isso você precisa ler a Bíblia, meditar nela, devorar a palavra de Deus. Quanto mais você se apropria do conteúdo da Escritura, quanto mais você entende a palavra de Deus, quanto mais você assim compreende a Deus, você vai perceber que sua confiança nele aumenta. Sua confiança nele aumenta. Que Deus o ajude, que Deus fortaleça a sua fé, para que você confie nele até o momento, até aquele grande dia, quando junto com os santos do Antigo Testamento, todos aperfeiçoados, entraremos no reino messiânico e com ele viveremos para todo sempre. Amém.